Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos isolados, né? Essa medida do governo de nos deixar separados por um tempo, para que não haja um pico da enfermidade, mas nós estamos unidos mais uma vez em espírito pela graça do Senhor. Deus tem sido extremamente generoso para conosco. Nós sabemos que a igreja, ela não vai esfriar porque ela não pode congregar nesse momento, ela não vai deixar de buscar porque ela não pode congregar nesse momento, porque os verdadeiros cristãos, eles vivem para a glória do Senhor, eles são cheios de esperança na glória do Senhor, eles estão sempre querendo mais, eles estão sempre buscando mais. Então eu quero que você agora abra a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Enquanto você vai buscando aí na sua Bíblia, nós temos os nossos irmãos que têm recuperado de enfermidades, e eu sei que a igreja tem orado por eles, para que Deus os restaure completamente, para que nós possamos buscá-lo juntos na hora que nos for permitido. A palavra do Senhor, Filipenses 4:10 diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mais uma vez nós podemos abrir a palavra e meditar na tua santa e poderosa palavra. Senhor Deus, eu quero agradecer porque irmãos estão agora unidos em espírito para buscar do Senhor. Vem com teu Espírito Santo e nos abasteça com a tua palavra. Senhor Deus, nós vivemos um momento difícil não só para o Brasil, mas para o mundo, Senhor Deus, onde uma pandemia tem invadido as nações, tem deixado aí pessoas em estado grave, outras chegam a óbito, e as pessoas estão totalmente inseguras, incertas do que virá pela frente. E o pior disso, Senhor Deus, nós sabemos que pela tua palavra a maioria da população não tem um relacionamento profundo contigo, ou seja, não tem um novo nascimento. Senhor Deus, que esse tempo seja um tempo de quebrantamento, um tempo onde os corações se voltem para o Senhor, onde os corações te adorem em espírito e em verdade, onde as pessoas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, não por elas mesmas, não da vontade da carne, mas do teu Espírito agindo nelas, Senhor Deus. Tu és o Deus que pode declarar, como tem declarado, juízo sobre essa terra, porque essa terra tem realmente pecado contra o Senhor, mas Tu és o Deus que pode restaurar também essa mesma terra, Senhor Deus. Então nós pedimos a Tua misericórdia, o Teu perdão, Senhor Deus, temos pecado contra o Senhor, temos procedido de maneira totalmente equivocada, Senhor Deus, temos deturpado muitas vezes a Tua palavra, distorcido, Senhor Deus, o Evangelho. Então nos perdoa, Senhor Deus, porque nós, eu falo como nação brasileira, nós temos dado as costas para o Senhor. Senhor Deus, muda a nossa vida, transforma o nosso coração e nos faz homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e é no nome de Jesus que nós pedimos o livramento para essa nação, uma nação totalmente despreparada, Senhor Deus, para enfrentar uma calamidade como esta, uma enfermidade como essa, Senhor Deus, mas nós sabemos que nós temos um Deus que governa sobre todas as coisas e que todo poder e toda autoridade está nas suas mãos, e nós suplicamos para que a Tua mão derrame cura sobre essa nação e sobre o mundo, Senhor Deus. Nós precisamos e necessitamos, no nome de Jesus Cristo, é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Meus irmãos, tudo podemos em Cristo. Esta é uma palavra que muitas pessoas têm usado. As pessoas normalmente, elas pegam unicamente o versículo 13 e diz: tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas não têm um relacionamento com Deus, as pessoas não amam a oração, não amam o estudo da palavra, não amam o próprio Deus, mas elas, quando estão diante de uma situação perigosa ou de uma situação que lhes traz algum conflito, elas dizem: tudo posso naquele que me fortalece.
Alguns usam até mesmo isso para pecar. Fazem as coisas erradas, estão colhendo aquela semeadura, daquela semeadura errada, uma colheita terrível, mas elas, no meio dessa dor, no meio desse flagelo, elas dizem: tudo posso naquele que me fortalece. É quase que usar a palavra somente para aliviar as coisas erradas que eu fiz, aliviar as coisas que eu tenho praticado e que são totalmente contrárias ao Senhor. Esse contexto não é aí que nós devemos analisar, não é dessa maneira que nós devemos analisar. A palavra do Senhor, quando Paulo escreve aqui aos Filipenses, ele escreve dando graças com alegria por vós em todas as minhas orações. Paulo estava preso. Aqueles estudiosos, eles pensam ou eles afirmam com mais certeza que ele estava preso em Roma. E ele estava escrevendo aos filipenses, aqueles irmãos. E ele agradece pela cooperação daqueles irmãos para o avanço do Evangelho. Paulo ele está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Não porque ele praticou coisas erradas, não porque ele fez uma compra com a qual ele não tem os recursos para pagar, não porque ele fez tudo errado e agora ele vai receber uma colheita ruim, então ele dita isso como uma palavra decorada, uma frase para sair de uma situação adversa. Não, Paulo ele tem uma vida com Deus, ele está escrevendo aos irmãos que estão lá em Filipos nessa época, e ele vai dizer algo maravilhoso, que ele está satisfeito mesmo estando preso. Ele está alegre mesmo estando preso, porque Paulo ele tinha visão de que o que importa é que o Evangelho fosse conhecido. Então a alegria de Paulo não está em qualquer uma dessas situações, não está naquilo que o cerca, mas está em Cristo Jesus. E é interessante que hoje nós vivemos um tempo que, se não tivermos Cristo vivo em nossos corações, nós devemos estar com medo de morrer, com medo de que um filho nosso morra, com medo de ficarmos enfermos e não ter respirador, com medo de passarmos a enfermidade e não suportarmos, com medo de dar uma pane aqui de falta de comida na nossa nação. As pessoas que não têm Cristo no coração, elas estão muito mais alertadas por esses medos da situação externa do que uma vida sem Deus. O que eles deveriam estar com medo é de ter uma vida sem Deus e não dessas situações que todos estão enfrentando. Eu quero dizer que nós podemos sim ter essa declaração nos nossos corações. Tudo podemos em Cristo. E é uma verdade. E Paulo ele afirma isso. Paulo ele afirma que ele está alegre por todos os cuidados que ele percebe que Cristo tem enviado a ele. Ele está alegre porque o Evangelho avança. Ele está alegre apesar de ter um problema naquela igreja de duas mulheres que estão se desentendendo. Ele pede a colaboração para que haja um entendimento e que o reino avance. Ele está alegre porque ele sabe que se há ansiedade nos corações, nós podemos levar ao nosso Senhor as nossas preces, as nossas orações, as nossas súplicas com ações de graças. Ele está alegre porque ele sabe que quando nós nos ajoelhamos verdadeiramente diante de Cristo Jesus, quando nós abrimos o nosso coração, um coração que teme Ele, que ama a sua presença, a sua palavra, ele sabe também que há uma resposta, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Ele sabe que ele deve se manter afastado de tudo aquilo que não é justo, de tudo aquilo que não é puro, de tudo aquilo que não há virtude, de tudo aquilo que não há louvor, de tudo aquilo que deve ocupar o seu pensamento. Justamente são coisas da palavra do Senhor. E nós devemos afastar daquilo que não é da palavra do Senhor. E ele chega então agora, e nós podemos aprender algumas coisas aqui através desse texto. Tudo podemos em Cristo. A primeira coisa que eu aprendo é que nós só podemos ser gratos em Cristo. Uma das coisas que mais notamos hoje na humanidade é a ingratidão. Meus irmãos, ingratidão é uma sociedade que ou se afasta ou que nunca conheceu Cristo Jesus. Nós entendemos que desde quando o Senhor cuidou do povo, o Senhor teve problema com a ingratidão do povo. Quando o Senhor
colocou Adão e Eva ali no Éden, que plantou um pomar para eles, que deu os animais para que eles dominassem sobre os animais, e eles foram ingratos e não ouviram o conselho do Senhor, a ordem do Senhor. Sempre houve um problema no coração humano, depois do pecado ali, da ingratidão para com o Senhor. Meus irmãos, gratidão é uma característica exclusiva de quem conhece a Cristo e vive de acordo com a palavra do Senhor. Se você notar, você muitas vezes é agraciado com as pessoas que estão ao seu lado. Elas te fazem bem. Mas se você tem um coração ingrato, o primeiro erro dessas pessoas, você rompe com elas. E você se esquece de todo o bem que aquelas pessoas que estão ao seu lado fizeram. E você rompe com ela e você as deixa de lado. Um coração ingrato é um coração que realmente não tem buscado ao Senhor. É um coração que não louva o Senhor. É um coração que não adora o Senhor. E nós só podemos ser gratos verdadeiramente em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqueles que são nascidos de novo, eles alegram-se e são gratos por tudo que o Senhor coloca na sua mesa. Se o Senhor não colocar também, eles continuam sendo gratos. Eles são gratos porque tem o ar para respirar, eles são gratos porque tem os pássaros, eles são gratos porque tem essa natureza linda, eles são gratos porque tem a graça do Senhor, eles são gratos porque Jesus foi à cruz e pagou o preço dos nossos pecados, eles são gratos porque Jesus Cristo ao terceiro dia foi ressuscitado por Deus, e isso nos garante o quê? Uma vida eterna com Ele, e que nós seremos ressurretos um dia para a glória do nome do Senhor Jesus. Um homem grato é um homem que agora ele não pode estar congregado porque há uma pandemia e as autoridades dizem que nós não podemos estar congregados. Não é porque eles não querem que nós adoremos a Deus, talvez até queiram isso por trás, mas não é isso. Mas eles são gratos porque, apesar de não poderem congregar, eles congregaram durante anos e a palavra os abastece diariamente e eles são ricos da palavra de Deus. Então não importa que eles não podem estar juntos agora, mas eles são igreja da mesma maneira e eles louvam a Deus porque são igreja em todo e qualquer lugar que eles estiverem. A gratidão faz parte de um coração que vive para a glória do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo é que só podemos ser contentes em Cristo Jesus. O contentamento é o que eu chamo de prosperidade verdadeira. Prosperidade não é o quanto eu tenho, o quanto eu consegui. Prosperidade é o contentamento com o que eu tenho. É o contentamento por aquilo que Deus me deu. E se Ele me der pouco, eu sou contente com pouco. Se Ele der muito, eu sou contente com muito. Então não interessa. Se eu estou em Cristo Jesus, eu sou contente em toda e qualquer situação. Paulo era independente de tudo e de todos, porque ele vivia para Cristo, ele estava em Cristo. Então ele não estava dependendo, olha, se esse homem não me soltar, se eu for morto, eu não serei contente, eu não serei alegre. Não, Paulo era alegre, porque ele só dependia de Cristo. Então, se ele fosse condenado naquele instante, não foi ainda o momento da sua morte, quando ele escreveu aos Filipenses, mas Paulo, ele estava sob risco de vida, mas ele estava alegre. Contentamento é um dom de Deus. Por que nós chamamos de dom de Deus? Porque só tem aqueles que Deus agracia com o seu Espírito Santo, agindo nos seus corações. Meus irmãos, você pode trabalhar a vida inteira para ter uma casa, não vai haver contentamento no seu coração por essa casa. Você pode ter 20 casas, não vai haver contentamento no seu coração por essas 20 casas. Você pode comprar uma roupa da marca, você não vai estar contente, na outra semana você quer a outra. Você vai ser sempre infeliz, sabe por quê? Porque Deus não preencheu o seu coração ainda. Você precisa suplicar para que Deus preencha o seu coração, que você vai ser contente, porque Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai te colocar sobre uma rocha, vai colocar nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor a Ele. Eu queria que você entendesse, um homem ele precisa buscar sim o contentamento. E como é que eu busco o contentamento? Eu busco pelo preenchimento da palavra do Senhor. Deus me dá esse contentamento sim, porque quando o Espírito habita no homem, esse homem é alegre em toda e qualquer circunstância. Mas então eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso buscar ser abastecido e transbordante do Espírito Santo. Eu gosto muito, e a igreja que eu estou à frente hoje, ela sabe que eu gosto muito, e eu quero ver se eu localizo aqui, se não me engano, Atos capítulo 13, deixa eu ver se é este mesmo o versículo. Aqui, Atos 13, 51.
Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito. Meus irmãos, havia ali uma perseguição. Se você ler ali no versículo 48, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam. Eles não estavam diante de uma situação ali agradável naquele momento. Era uma ameaça, era quase que tiveram que fugir, mas eles transbordavam. Por quê? Estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam transbordando do Espírito Santo. Então, o coração deles era alegre. Eles estavam satisfeitos. Você nota o tanto que você é insatisfeito? Você nunca está satisfeito com o que você tem. Você nunca está satisfeito com o que você é. Você nunca está satisfeito com a igreja que você congrega. Você nunca está satisfeito com os irmãos que você tem para congregar. Você nunca está satisfeito com o pastor que você tem para pastorear aquele grupo. Você nunca está satisfeito com os cânticos que canta na sua igreja. Normalmente é isso que a gente vê no coração de muitos irmãos. Por quê? Porque não estão plenos do Espírito Santo. Então estão cheios de problemas, nunca estão alegres, estão cheios, precisando de mais coisa, principalmente dinheiro, mais dinheiro, e esse dinheiro não vai preencher. Esse contentamento é um dom que vem de Deus, é quando Deus inunda o coração, é quando Deus transborda a vida. Então as pessoas estão alegres, mesmo debaixo da perseguição, da dor, do flagelo, da falta, da escassez. E é assim a vida daquele que está pleno do Espírito Santo. É assim a vida daquele que está transbordando do Espírito Santo. A outra coisa que eu noto é que Paulo estava contente, mesmo estando preso. Eu acho tão lindo o versículo 12 do capítulo 1. Olha o que diz. Quero ainda cientificar-vos, irmãos, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha que maravilha. Paulo, então, ele quer dizer que ele está alegre. Ele está alegre porque, apesar de tudo que ele está sofrendo, ele está preso, ele ser julgado de maneira errada, e isso tem contribuído para que o Evangelho avance. Por quê? Porque se ele não tivesse preso, ele não poderia falar para aquela guarda de elite, que era a guarda pretoriana. E ele anunciou o Evangelho para aquele povo. E ele está alegre também porque ele está preso, porque ele anunciou o Evangelho e porque muitos irmãos, por causa dele estar preso, estar anunciando o Evangelho, estão também estimulados, estão animados a pregar o Evangelho. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, porque a palavra de Deus. Então nós notamos que hoje o que nós chamamos muitas vezes de igreja é uma sociedade de homens e mulheres carnais. As pessoas estão com medo do coronavírus. E realmente você deve ter cuidado com o coronavírus mesmo. Ele vem, ele entra, ele faz um estrago. Mas você devia estar com medo de morrer sem Cristo. Você deveria estar com medo de deturpar a palavra do Senhor, de usar o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses. Parece um mantra na sua vida, você vai repetir isso, tudo vai dar certo na sua vida. Você deveria estudar Filipenses, você deveria entrar em Filipenses, pedir a Deus discernimento, e você vê que as alegrias não estão nas coisas externas. O contentamento não pode acontecer na sua vida com as coisas externas. E se você morrer com essa enfermidade, você está pronto para se encontrar com o Senhor? Você está pronto agora para entrar numa UTI, não ter respirador e você morrer? E você ter que se apresentar diante de Deus sozinho, sem nenhum advogado, ninguém para te defender, nem mamãe, nem o papai, você que é jovem aí, que gosta de fazer a coisa errada e depois esconder, né? Você está pronto para se encontrar com o teu Deus? Porque todo joelho vai se dobrar, todos estaremos um dia diante do Senhor. E eu quero que você observe que a alegria deste homem, mesmo estando preso, era que o Evangelho avançasse. O coronavírus tem avançado. Mas será que o Evangelho tem avançado? Eu não tenho visto de maneira
muito grande, eu não tenho visto carinho com a palavra de Deus, eu tenho visto mudanças na palavra de Deus, pastores mudando a palavra de Deus para agradar, para formar uma igreja grande, para arrecadar bastante dinheiro, mas eu não tenho visto cuidado em realmente falar a palavra como ela é. O homem precisa de perdão. Tem aqui uma enfermidade, um vírus, mas tem algo pior do que o vírus, que é o pecado sem perdão, sem arrependimento. E isso não mata somente o corpo, mas manda a alma para o inferno. E só alguém que pode fazer isso, Cristo Jesus. O coronavírus pode matar só o seu corpo, mas Jesus pode matar o seu corpo e mandar sua alma para o inferno. E é aí que você deveria estar apegado na palavra do Senhor. Tem mais uma coisa que eu aprendo, número 3, só seremos confiantes em Cristo. Meus irmãos, Paulo estava sob o risco da morte. Paulo estava preso, eles queriam matá-lo, desde o começo do seu ministério, quando ele crê no Senhor Jesus, ele já tem que fugir ali, descer num cesto, e de ali em diante foi sempre uma luta para Paulo, então, se esquivar de não ser pego, de não ser morto, e sempre apanhando, sempre passando por flagelos, sempre firme na palavra do Senhor. Por que ele tinha essa confiança? Porque essa confiança vem do Senhor. Essa confiança está em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para esse Brasil que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para a situação que o mundo está vivendo, nós podemos temer o amanhã. Mas quando nós amamos a Cristo, e quando Cristo nos salvou e é rei do nosso coração, nós aprendemos que nada pode nos separar do amor dele. É a palavra que diz isso. Meus irmãos, ele está animado, pois o Evangelho avança. E ele está preocupado com almas sendo salvas. Ele está confiante de que o Evangelho é a única notícia que pode salvar um homem. E realmente é. E ele está animado porque esse Evangelho que salva o homem está avançando. Ele não está com problema de ser morto. Ele está confiante que enquanto Deus tiver um propósito na vida dele, ele vai cumprir esse propósito. Nós precisamos ter uma igreja de homens e mulheres que realmente confiam no Senhor. E de que saibam que nós não estamos aqui para ficar. Nós estamos aqui como peregrinos numa terra estranha. Nós somos cidadãos da Jerusalém celestial. Há para nós uma morada preparada. O Senhor Jesus, ele nos fala isso em João, capítulo 14. Olha o que diz a palavra. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé dá uma variada e disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Por que vem? Porque ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, o que você espera? Onde está a sua confiança? A sua confiança está na vacina para o coronavírus? A sua confiança é que tenha respiradores aqui em Poste Caldas o suficiente para que, se nós ficarmos com falta de ar, nós tenhamos esse porto seguro, se é que podemos chamar de porto seguro? Ou a sua confiança está em Cristo Jesus e só nele você descansa, só nele você espera, só nele você confia, só nele você se deleita, quer dizer, você se agrada somente em Cristo Jesus? Quais as expectativas da sua vida? Onde está o seu coração? Porque onde é a queda do seu coração? Por que o seu coração tem caído? Ou pendido para as coisas desse mundo? Ou para as coisas da eternidade? A quarta lição que eu tiro desse texto é que só estaremos seguros em Cristo Jesus. O mundo busca desesperadamente a segurança. O mundo busca um modelo de vida para vivermos aqui até o dia da nossa morte sem ter muitas
preocupações, sem ter falta de recursos, sem ter momentos de crise. O mundo está buscando onde ele nunca vai encontrar. Nenhuma segurança há neste mundo. Nenhuma segurança há fora de Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela nos relata lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu queria que você prestasse muita atenção, eu queria que você prestasse atenção nesse versículo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é interessante, muito obrigado, que nós estamos buscando a segurança aqui, sendo que a segurança está nele. Só em Cristo, só na fé em Cristo Jesus nós teremos estabilidade. Qual é a estabilidade? É que ocorra qualquer situação, ou que ocorrer, eu tenho segurança e estabilidade que Cristo é o Senhor da minha vida. É que se as pessoas estiverem cambaleantes, eu estarei firme. Por quê? Porque a minha segurança está firmada em Cristo Jesus. Ele é a rocha. O que mais? Não temeremos as situações. Meus irmãos, nenhum de nós quer morrer, nenhum de nós quer ser infectado por esse vírus. Nós não desejamos que esse vírus venha sobre qualquer um de nós, sobre qualquer um da nossa família da fé, e nem dos nossos inimigos. Nem dos nossos inimigos. Aliás, nós devemos orar por eles. Mas, se vier, nós não temeremos as situações. Por quê? Porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então nada pode nos afastar de Cristo Jesus. Nada. Se você realmente nasceu de novo, o amor de Cristo não vai se apartar de você. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem mesmo uma pandemia. Meus irmãos, eu tenho tentado trazer essa segurança para você. Eu tenho tentado trazer uma palavra que mostre que eu e você somos pecadores miseráveis e precisamos da graça e do favor de Deus todos os dias da nossa vida. Só a salvação pode nos dar estabilidade, firmeza e não temer nenhuma situação. Se você está saindo para a rua com medo da morte, fazendo a necessidade básica mesmo, que você tem que sair, aquilo que você não pode adiar, e você mostra aí fora que você não ama Cristo, que você não espera nele, que você não confia nele, que você não se deleita nele, você está dando um péssimo testemunho. Viver é Cristo, morrer é ganho. Viver é avançar com o Evangelho, o morrer é lucro. Estar aqui para servir ao Senhor é maravilhoso, mas estar com Ele é infinitamente melhor. Então eu não entendo porque a igreja se mostra tão frágil, tão apática em tempos de calamidade. Eu não estou dizendo para você sair e falar, eu sou super crente, aí vou pôr um SC aqui, super crente, fazendo camisetinha. Não estou falando nada disso. Você deve obedecer às autoridades, mas você deve estar seguro, você deve estar contente, você deve estar alegre em Cristo Jesus, você deve estar firme na rocha que é Cristo Jesus, porque só assim você terá uma vida em segurança. Meus irmãos, fábricas podem fechar, pessoas podem perder emprego, pessoas podem passar necessidades básicas, até a fome. Isso tudo pode acontecer. Isso tudo pode acontecer. Mas Cristo, sendo a razão da minha vida, sendo tudo que eu tenho, nunca vai haver o prostrar da minha vida, porque a minha segurança está nele. E eu queria que você entendesse isso, porque é disso que ele fala quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está colocando aqui algumas situações, e eu quero reler para você. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura e de fome, assim de abundância como de escassez. Toda a teologia da prosperidade ela cai por terra aqui. Os cultos da vitória caem por terra aqui. As tardes da bênção caem por terra aqui.
a oração para cristalizar sonho, cai por terra aqui. A confissão positiva cai por terra aqui. Então você precisa abandonar esse tipo de doutrina, esse tipo de pregação e voltar para a palavra do Senhor. E não é buscar uma igreja perto da sua casa agora, é buscar uma igreja bíblica. Uma igreja que fale quem você é. Você é um pecador e miserável. Se não é a graça do Senhor, você é um desgraçado. Um ausente de graça. Um desprovido de graça. E tem uma condenação para a sua vida. E a Bíblia vem para nos dizer isso. Você está um miserável, você está condenado. Só Cristo Jesus pode salvar. Aí você vai parar de tentar fazer com seus braços a obra para alcançar o favor de Cristo. Vai parar de falar, olha, eu acho que eu vou para o céu porque eu sou bom, eu não mato nenhuma formiga, eu não faço mal para ninguém, porque você é mau. Você é ruim sem Cristo Jesus. O seu coração é assim. Você precisa de Cristo Jesus. Você não pode salvar a si mesmo. Não há nada que possa Deus olhar para você e falar, esse merece a salvação pelas obras. Você pecou. Eu pequei. Então eu mereço o inferno. Mas Cristo Jesus pode fazer diferença na minha vida e trazer uma segurança que é não só para essa vida, mas é pela eternidade. E eu queria que você prestasse muita atenção na palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. E tem mais uma lição que eu tiro aqui. Só teremos esperança em Cristo. Cristo é a nossa esperança. O Evangelho é a nossa esperança. O Evangelho é a boa notícia de Cristo para salvar o homem. O homem está condenado, até que o Evangelho venha então e salve esse homem. E o Evangelho é justamente Jesus Cristo. E é o que nós deixamos de pregar muitas vezes para agradar a igreja. É a notícia que nós escondemos da igreja para que a igreja não se sinta ofendida. É aquela pessoa que você gosta muito, mas que você não fala o Evangelho porque você acha que o Evangelho vai ofendê-lo. E você vai deixar que ela seja morta e seja condenada ao inferno porque você escondeu dela o Evangelho. Isso é que tem acontecido. É isso que eu tenho visto. Olha, não prega assim para os jovens não, senão os jovens não vêm. Olha, não prega assim não para os mais velhos, senão os mais idosos não vêm. Olha, não prega assim para os casais, senão os casais não voltam. Meus irmãos, só o Evangelho pode salvar uma vida. E é o que as igrejas têm escondido do povo. Muitas vezes nós não olhamos. Mas quando nós queremos adocicar, quando nós queremos temperar o Evangelho com o mundo, então ele perde a eficácia dele. Porque nós não estamos dando a verdadeira notícia à igreja. Nós não estamos alimentando a igreja com a verdadeira palavra. Nós estamos coloca o jovem para pular, apague as luzes do templo, coloque o jovem para pular, coloque luzes vermelhas, porque aí vai até aí o jovem. Vamos dar carne aos leões, não é? Não. O jovem precisa morrer. O jovem precisa morrer para si mesmo. O Evangelho é isso. É o homem morrendo para si mesmo, tomando sua cruz, seguindo a Cristo Jesus. Então eu tenho visto a igreja fazer isso. Olha, use essa conversa mais macia, coloque um pastor jovem para cuidar de jovem, mas como? Um cego guiando outro cego. O pastor jovem ainda não tem experiência. Os jovens deviam procurar os anciãos para tirarem experiência. Ah não, mas tem que falar gíria. Que gíria? Tem que falar a verdade, que é Cristo salvando pecadores e Cristo condenando pecadores. Esse mesmo Salvador, ele virá não como Salvador agora na segunda vida, ele virá como justo juiz. E nós só temos esperança nele. Cristo é a nossa esperança. Nele não há condenação. Então nós estamos livres da condenação quando estamos nele. Nada nos separa desse amor. Por quê? Porque ele nos ama. E quando ele salva, ele nos tem para ele. E nada pode nos tirar dele. Em Cristo há também a eternidade da sua glória pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, talvez você esteja abalado com tudo que está acontecendo nesse mundo. Talvez você esteja abalado porque você está no risco de perder o seu emprego. Mas se você deveria estar abalado, é de morrer sem Cristo Jesus. Você deveria estar abalado, é de manter uma fé medíocre, um ser evangélico que jamais conheceu a Cristo. Isso aí que deveria abalar.
Pai, você deveria estar abalado por não educar seus filhos na palavra do Senhor, por passar a mão na cabeça deles quando eles estão pecando. Isso é que nós deveríamos estar preocupados. Há esperança em Cristo. Então, se tudo der errado aqui, nós teremos uma eternidade para desfrutar com Cristo. E a eternidade não tem fim. Séculos, 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 que não se acabam. Um homem, quando vive muito, ele vive um século, 100 anos. É um homem que viveu muito mais do que a maioria. E é muito pouco, se comparado com a eternidade. Ou seja, não é nada, porque a eternidade não tem fim. Eu queria chamar a atenção sua. Você pode declarar: tudo posso naquele que me fortalece. A sua vida é esperançosa somente em Cristo Jesus. A sua segurança, a sua confiança, o seu contentamento está em Cristo Jesus. Como está a sua vida? Como você está na palavra do Senhor? Como você está com Cristo? Essa é a pergunta que eu deixo para você essa noite. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te dar louvores, porque mais uma vez nós pudemos hoje abrir a tua palavra e ler aqui alguns versículos. Senhor Deus, nós sabemos que nós não somos dignos dessa palavra. Nós nos tornamos dignos em Cristo Jesus. Senhor Deus, não há nada em nós que possa chamar a sua atenção, mas Cristo nos salvou. E isso nos garante vida eterna, Senhor Deus. Nós queremos ser homens e mulheres, Senhor Deus, que vão avançar com o reino de Deus. O mundo sofre agora, Senhor Deus. Mas o mundo também sofre por não ter homens e mulheres valentes com o Evangelho, Senhor Deus. Que avancem com a palavra de Deus. Que sejam totalmente confiantes no Senhor. Que possam declarar aí fora: nada do que está ocorrendo pode mudar a minha vida, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Muda a nossa vida. Muda, Senhor Deus. Muda a igreja evangélica do Brasil, Senhor Deus. Senhor Deus, nós precisamos de palavra e não de entretenimento, Senhor Deus. Nós precisamos colocar o púlpito no centro da igreja e colocar a palavra do Senhor para a igreja, Senhor. E parar com essas programações carnais, Senhor Deus. Muda, Senhor Deus. O tempo está se esgotando, os sinais, Senhor Deus, vêm acontecendo dia após dia. E nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos torne perseverantes, Senhor Deus. Perseverantes em avançar com o reino de Deus e a sua palavra. Senhor Deus, que cada coração possa ser consolado pelo poder do seu Santo Espírito. Nós oramos, agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria te dar uma sugestão. Eu vi aí um apelo do nosso presidente para um dia de jejum, e nós sabemos que você pode ter sido tocado, e eu acho que vale a pena. Você que conhece o que é o verdadeiro jejum, o verdadeiro jejum não é uma barganha com Deus, é um quebrantamento, é um tempo de arrependimento, é um tempo de buscar mais o Senhor, é um tempo de colocar aquilo que nós estamos passando diante do Senhor. E eu creio que domingo pode ser um dia especial para nós. Eu particularmente, não deveria nem estar falando, porque o jejum a gente não fica contando para os outros, mas como é um apelo, e eu nunca vi no Brasil, que eu me lembro, um governante nos chamar para um jejum, então eu vou participar desse jejum, sabendo que eu vou me pautar aqui no jejum bíblico. E eu te convido, você que tem condições físicas, né, que seu médico permite, eu não sei quais são as situações suas de saúde, mas então um jejum, mas não é jejum de tirar a bala de hortelã, não. É um jejum firme do Senhor, de tirar a mesma comida, a água, até um determinado tempo, você e Deus, aí você faz a sua programação direto com o Senhor, e vamos clamar pela nossa nação também. E vamos pedir perdão, porque nós temos pecado contra o Senhor. Domingo, então, eu te convido, você que sentir o desejo, avançar conosco com esse jejum aí, no nome de Jesus e para louvor e glória dele. Amém? Deus nos abençoe. Amém.